Olá, estrelas! Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos começando mais um vídeo com uma nova série começando aqui no canal e desta vez são previsões para este ano que se iniciou, com previsões que são um pouco mais detalhadas para atenção. São as previsões que eu falo, as previsões reversas, que falam sobre o que você deve tomar um pouco mais de cuidado em cada área. E neste vídeo vamos detalhar um pouco mais sobre previsões nas áreas de relacionamentos amorosos, na área profissional, na área de saúde e também na área karmática, o que você deve evitar de não cometer erros novamente neste ano. Vamos começar pelo signo de Aquário e terminar pelo signo de Capricórnio. E logo eu espero o comentário de vocês aqui embaixo e também, como eu sempre recordo, o like de vocês neste vídeo é mais do que um apoio para este trabalho que realizamos aqui juntos. Eu, juntamente com cada um de vocês, em busca da evolução da nossa alma e do nosso coração. Pois sempre que puder, estrela, deixe seu abraço para mim em forma de like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui com muito carinho, muita dedicação para vocês. E certifique-se de que você ativou o nosso querido e amado sininho, como aparece no vídeo instrucional para você. Estrela, se você tem interesse em ter uma consulta, uma conversa particular comigo, você pode me enviar um e-mail solicitando mais informações sobre os planos de consulta para este e-mail que está aparecendo aqui embaixo, tá certo? Se inscreva em todas as redes sociais para não perder nada do que acontece aqui no canal e também para acompanhar alguma felicidade orgânica ou alguma frase reflexiva que eu posto no Instagram ou na página do Facebook. Agora vamos à mensagem inicial deste vídeo, estrelas, e logo para as previsões, para a atenção para o signo de Aquário. Estrelas, o signo de Aquário é um dos signos mais comunicativos de todo o zodíaco, mas também é um dos signos que mais pode ter problema na situação de ser levada a sério, principalmente porque os aquarianas sempre gostam de manter o bom humor e um clima mais tranquilo, mais de comédia, de humor mesmo, de bom humor nos grupos de amizades, nos relacionamentos, e isso pode sim causar algumas situações que não são tão interessantes. E é um ano em que vocês precisam colocar um pouco de seriedade nas suas ações, principalmente nos relacionamentos amorosos e nos relacionamentos profissionais no seu trabalho e se você está buscando uma nova recolocação profissional também. Essas previsões serão feitas de 6 em 6 meses. Então essa primeira série vai cobrir os primeiros 6 meses e logo nós iremos refazer no meio do ano para os próximos 6 meses. Essas previsões, que eu chamo de previsões reversas, elas falam com um pouco mais de atenção do que você deve tomar cuidado e principalmente do que você deve evitar neste ano, em uma situação em que eu digo que é sempre mais como um conselho das cartas de tarô, por isso que estamos realizando essa nova série para vocês. Estrelas de Aquário, eu espero que vocês gostem muito e agora vamos desbravar o que você precisa tomar cuidado para este ano que se iniciou. Aquário, para iniciar as previsões, nós falamos dos seus relacionamentos amorosos para estes próximos 6 meses. E nós falamos deste início entre janeiro, fevereiro e março, que falamos da Carta da Justiça, que fala exatamente para vocês que são no signo de Aquário e estão em um relacionamento fixo, para tomarem um pouco de cuidado com situações de ciúme, possessividade, principalmente na situação de maus entendidos, de relacionamentos que às vezes você pensa que a pessoa com quem você está dando atenção para outra pessoa em demasia e não é o que parece. Você precisa se controlar um pouco mais para que você não demonstre fraqueza. Porque e muitas vezes quando é exagerado os ciúmes, a possessividade, demonstra fraqueza por sua parte. O Queen of Wands ainda fala para as pessoas que são do signo de Aquário e estão em relacionamento fixo que o mês de abril e maio guarda algumas surpresas, mas que você precisa tomar muito cuidado com algumas atitudes no relacionamento. Principalmente se o relacionamento já tem algum tempo. Sabe a situação de que vocês às vezes precisam se separar um pouco para que para que gere a saudade, para que gere expectativa de situações que podem acontecer no relacionamento. Não somente nos relacionamentos que são mais do corpo a corpo, se é que você me entende, como também no dia a dia, principalmente se vocês já são casados. É preciso que vocês guardem um pouco de segredo, um pouco de mistério, porque uma boa notícia pode sim surgir, uma situação interessante nestes meses, mas é preciso que você dê mais espaço a outra pessoa, se é que você me entende. A carta do Eremita fala para as pessoas do signo de Aquário que estão em relacionamento fixo e falamos do finalzinho dessa primeira fase destes 6 meses, entre junho, julho e agosto, comecinho de agosto, onde você
deve passar por um período de conflitos amorosos. Principalmente, mais uma vez, para os relacionamentos que já têm mais algum tempo, é uma situação em que você precisa resolver alguns pontos que vocês não resolveram ou não vão resolver. Sabe a situação de que vocês ficam esperando para resolver, conversar e acabam não conversando. Principalmente se vocês seguem as previsões semanais e mensais aqui, vocês sabem que alguns períodos são interessantes para que vocês realizem conversas, para que vocês resolvam alguns pontos que não estão, alguns nós que estão atados com muita força e você precisa desatá-los. É um ano em que vocês, esse primeiro período, os primeiros 6 meses, que são do signo de Aquário, precisam prestar um pouco mais de atenção no espaço do outro. Mais uma vez falando da situação de ciúmes, de possessividade, momento em que você precisa se desapegar um pouco da outra pessoa e aquela famosa situação, deixa ir. Se voltar, o amor de vocês é verdadeiro, é forte e sobrevive. Vamos falar... Para vocês que são do signo de Aquário e não estão em um relacionamento fixo, primeiramente, nestes primeiros 2 meses deste ano, falamos da Carta da Justiça, que tem um significado muito interessante, que fala sobre o não procurar, estrela. Mais uma vez, nós falamos da energia reversa, que pode se influenciar quando você busca em demasia, quando você exagera na busca e acaba tendo aquela situação de você não encontrar a pessoa porque você tem buscado demasiado e encontrando também pessoas que são de escuridão. Então relaxe um pouco mais até o comecinho do mês de março na situação de buscar para que você seja buscado ou buscada. Sempre lembro, a situação da energia reversa ela é muito forte nessas situações de amor. O Queen of Wands fala para vocês que são do signo de Aquário e falamos do mês de abril, maio, que é um período em que vocês, nos relacionamentos amorosos, vão estar com uma situação um pouco mais delicada. O que isso significa? Que é um período em que vocês vão estar com uma situação de querer encontrar alguém desesperadamente, ou se vocês já estiverem em um relacionamento fixo, a situação de você se entregar demasiadamente. É um período em que você precisa, se começou um relacionamento, começar lentamente e aos poucos, fazendo com que a pessoa valorize este relacionamento que está começando. O signo de Aquário possui sim uma situação de se entregar de corpo e alma e às vezes precisa domar um pouco a sensação, esse instinto de se entregar em demasia, se é que você me entende. E a carta do eremita, para quem é do signo de Aquário e não está no relacionamento fixo ou não estiver em um relacionamento fixo no período entre junho, julho e agosto, falamos de uma situação muito que você precisa colocar muita atenção, que é a situação de você pesar demais a sua alma, no sentido que se você estiver sozinho, sozinha, valorize este momento quando você estiver sozinho, sozinha, para que você mais uma vez emane energia de que você está bem, para que você mais uma vez se supere e supere aquela situação de depressão. O signo de Aquário que precisa sim interagir, que precisa estar com outras pessoas. Neste período você pode sim fazer uso das amizades ou até mesmo se soltar um pouco mais e entrar em um ciclo de amizade se você não está. Algumas situações amorosas de um relacionamento amoroso podem ser supridas com você mesmo ou através de amizades, em situação que eu sempre falo, sair, ir ao cinema, fazer passeios consigo mesmo. Agora vamos falar da sua situação profissional para estes primeiros 6 meses deste ano que se iniciou, aquariano, aquariana, e o que você deve tomar cuidado para que você tenha sucesso. A carta da força, aquariano, aquariana, fala dos primeiros 2 meses deste ano que se iniciou e falamos de um período profissional de muita luta, mas de uma situação em que você não deve baixar a guarda, você não deve se assustar. Falamos para você que é o signo de Aquário e está trabalhando, e essa situação pode sim fazer com que você recue um pouco mais ou se desespere e se perca um pouco neste período inicial. Sempre lembro, essas previsões são para atenção, para que você tenha uma atitude diferente quando a situação chegar. Então, quando o período de desafios, de luta chegar nos primeiros 2 meses, você precisa estar firme e enfrentar para que você tenha sucesso. Quando você passa por uma situação, por uma tempestade, você consegue enxergar o sol, você consegue aproveitar melhor o bom clima quando ele chega. O Knight of Swords fala exatamente do seu período entre maio e junho, que falamos de situações depois que você passou por essa situação, esse período de conflitos no trabalho, de luta, você pode sim se estabilizar um pouco mais e também começar a enxergar um pouco mais algumas situações que você não via antes. Principalmente de conseguir entrar em uma promoção ou até mesmo conseguir um novo trabalho. É preciso que você coloque muita atenção se você sente essa necessidade de sair do seu trabalho e encontrar um novo.
porque este período é o melhor período para que você o faça. Não perca este período. Mais uma vez lembrando, entre maio e junho é um período bacana para que você comece a planejar a sua mudança profissional, se o seu desafio não foi tão interessante lá atrás como nós conversamos. O Queen of Swords fala exatamente do seu finalzinho destes primeiros 6 meses, que fala de uma situação em que você vai estar por cima, aquariano ou aquariana, e é um período em que você deve aproveitar sim, para você fazer mudanças positivas no seu trabalho, para que você aproveite toda essa sorte. Mais uma vez, não se desespere primeiramente, depois que você passar a fase de luta, a fase de desafios, você já vai ficar mais tranquilo, tranquila e logo seguir firme na sua vitória. É uma situação de perdurar na luta para que você chegue à vitória. Pense nisso. Se alguma situação não estiver tão interessante no seu trabalho, é um desafio que você precisa vencer, não é uma situação que você precisa se desesperar. Vamos falar para você que é do signo de Aquário e não está trabalhando nesses primeiros 6 meses. O Knight of Swords fala de fevereiro e março, onde você tem sim um desafio, principalmente encontrar um trabalho que está um pouco mais distante. A carta que complementa é o Queen of Swords, que fala exatamente desse trabalho que vem de uma distância um pouco mais alta. Situação em que, se você buscar trabalhos que são muito perto ou na sua zona de conforto, situações que você não se desafia, você pode não encontrar. Mais uma vez, a carta da força traz a previsão para o finalzinho destes seus 6 meses, falando deste trabalho novo que você vai conseguir, que você já vai estar trabalhando, mas é preciso que você tenha muita força. Mais uma vez, mesma situação para os aquarianos e aquarianas que já estão trabalhando. Um período de batalha, de lutas, para você se adaptar neste novo trabalho e para você conseguir estabilizar a sua energia e a sua força. O signo de Aquário que tem um ano muito interessante chegando por aí, como conversamos nas previsões para este ano para o signo de Aquário, mas que vocês precisam ter muita atenção em desafios e não fraquejar jamais. Tenho certeza que a sua coragem vai te guiar, que você vai conseguir. Agora, aquarianos, vamos falar da sua saúde para estes primeiros 6 meses. O King of Wands e o King of Swords é uma conjunção muito interessante para o seu campo da saúde, aquariano ou aquariana, porque se você tem planejamentos para fazer uma microcirurgia ou até mesmo uma cirurgia um pouco mais evasiva, nestes primeiros 6 meses é um período interessante para que você o faça. São situações de você também se recuperar. Se você tem se alimentado de uma maneira que não é muito saudável, se você tem se descuidado um pouco mais da sua saúde, estes primeiros 6 meses vão trazer situações muito interessantes para que você o faça. E é preciso que você não fraqueje, porque, mais uma vez, as tentações estão aí. Principalmente agora neste mês de fevereiro, que você pode ter tentações um pouco mais altas, seja na alimentação que não é saudável ou até mesmo na situação de não mover-se tanto, de praticar exercício, de manter a sua vida saudável. Mais uma vez, eu sempre lembro que o mínimo que você puder fazer é o máximo, já é o começo para que você comece a se movimentar. Uma caminhada de 15 minutos, de 30 minutos, mas neste período agora de janeiro, fevereiro e março, é o período em que você deve começar essa linha do tempo de batalha para que você tenha uma vida mais saudável. Por quê? A carta do julgamento fala exatamente da situação reversa. Quando você se descuida, quando você não presta atenção na sua saúde, você pode passar por problemas que são mais fortes depois de junho e julho, que é um período em que você pode ter uma queda na imunidade, você pode ficar um pouco mais doente, porque principalmente nesse período em que o inverno está chegando e você precisa criar uma imunidade um pouco mais alta. O signo de Aquário, que é um dos signos que mais presta atenção na situação de saúde, mas que pode sim, em algumas situações, se descuidar e acabar não prestando atenção. Esses primeiros 6 meses precisa ser o seu começo, pontapé inicial, para que você siga firme neste período de saúde. Mais uma vez, se você tem cirurgias, microcirurgias para acontecer, é um período muito interessante para que você o faça. Pelo menos até o mês de julho. Depois disso, você deve esperar um pouco mais para que a gente possa ver e ter uma conversa um pouco mais a fundo sobre o que você deve fazer. Mas todas as situações de cirurgia serão muito bem-vindas. Agora vamos conversar desses seus 6 meses, em geral, de uma situação karmática que você deve tomar um pouco mais de cuidado, em geral, sobre situações que você precisa ter mais atenção, aquariano, aquariana. Mais uma vez, uma situação de karma que pode seguir o signo de Aquário é a situação de ficar batendo com o martelo na mesma situação, no mesmo prego que não desce, que não vai mudar. É preciso que você deixe algumas situações ir, para que você não se desespere, para que você não deixe a sua vida com mágoa ou situações de escuridão, para que você sempre coloque a sua luz para fora, para que você se ilumine. Perdoe e não espere o perdão de volta, perdoe porque isso vai fazer bem para o seu coração. Se a outra pessoa precisa te perdoar, não se importe porque é um problema que não é seu.
tá certo? O signo de Aquário que pode sim, mais uma vez, lembrando, carregar muito a sua energia, a sua alma em situações que ele não pode controlar. Vamos falar de situações familiares também, Aquário, que você precisa deixar que a sua família resolva alguns problemas por si mesmos, para que você não se deprima mais uma vez, para que você não entre em situações que não são suas. Principalmente também situações de amizades que você não pode resolver. O signo de Aquário é sim aquele amigo ou amiga que vai tentar apaziguar as situações, tentar harmonizar um pouco a energia de um grupo social, familiar ou até mesmo com a pessoa amada, mas que às vezes é preciso deixar que a outra pessoa o faça. Você não pode controlar tudo, aquariano, aquariana. O Knight of Wands fala mais uma vez da situação de deixar ir, de você relaxar, de você se sentar, cruzar os braços e apenas assistir. Neste momento, você não precisa controlar tanto a sua vida, principalmente nesses 6 primeiros meses. Falamos mais uma vez de situações sentimentais e situações que você pode pesar a sua alma por você acabar prestando atenção em situações de pessoas que te magoaram e você não deixou esse sentimento ruim ir. Deixe ir. Se libera, aquariano, aquariana. Não é um problema seu. Quando você perdoa, quando você deixa ir, você se perdoou, você se liberou. Que seja um lindo período esses primeiros 6 meses para vocês que são o signo de Aquário. Muita atenção, muito amor, muita luz sempre. Eu espero que eu possa vê-los nos próximos 6 meses, depois de agosto, para que possamos conversar um pouco mais sobre as previsões para a atenção para o seu signo. Acredito muito na bondade e na beleza do signo de Aquário e eu sei que vocês serão sempre exaltados pelos valores que possuem. Estrelas do signo de Aquário e outras estrelas também que sempre acompanham outros vídeos que não são dos seus signos. Eu sei que vocês gostam de acompanhar os vídeos para os amigos, para o namorado, namorada, companheiro, companheira. Eu tenho certeza que vocês sempre vão ser muito mais que bem-vindos aqui e eu espero que vocês sintam o mesmo quando vêm por aqui. Mais uma vez, lembrando o signo de Aquário, muita sorte nessa sua caminhada, muita luz, muita felicidade sempre. Exalte sempre seus valores. Eu sempre lembro que a maneira de ser feliz, de trazer a felicidade orgânica, aquela que não se compra, que se sente para a sua vida, é espalhar a gratidão, é praticar a gratidão. Sermos gratos por aquilo que temos, por mínimo que seja. Sejam sempre gratos. As estrelas te guiam, o amor te guia.